Bom, os filmes de heróis, eles não costumam ser muito fiéis às HQs, né? Elas são mais adaptações, né? Então o pessoal ainda fica meio bravo, pensando, poxa, eu queria que o filme fosse exatamente a HQ, queria que fosse uma transposição e não uma adaptação da HQ para o filme. Então isso causa um pouco de estresse com a galera, tudo, mas a adaptação depende de quem escreve o roteiro. Então geralmente muita coisa se muda, até mesmo para trazer o público novo e para o público mais antigo também ver o que vai acontecer com o herói favorito dele, né? Porque se você colocar a mesma história que está na HQ, às vezes você perde um público e fala, já li isso, já vi isso na animação, então acaba não indo. O pessoal do cinema acaba transformando, fazendo uma coisa diferente da HQ, da série animada, para poder atrair um novo público também, pensando em pessoas que não conhecem o universo das HQs, né, e transportando somente para a linguagem de cinema e dando a visão deles para aquele personagem, né? Tem que ser autoral. Ninguém simplesmente copia a ideia um do outro e joga na tela. Você nunca vai ver 100% a história fiel de uma HQ, de um livro, numa telona. Então, lendo na HQ, você tem mais tempo, você pode ter várias edições de um mesmo tema, a história pode se desenrolar de uma maneira melhor, mais contundente, mais encorpada, com mais detalhes. Agora, como você passa para a TV ou passa para o cinema, você tem um número limitado. Antigamente nós tínhamos 1 hora e meia para contar toda uma história. Hoje a gente transpôs essa barreira, né? Passou a 2 horas, 2 horas e meia, agora o filme chega a 3 horas de duração. Mas mesmo assim é um tempo muito curto para se contar uma história. Então você tem que limitar o que acontece no universo da HQ para contar essa história de um modo contundente, de uma maneira qualitativa, né? Passando toda a informação para quem conhece os personagens e para quem não conhece, e passar de maneira fácil, de fácil entendimento, e que a história comece e termine de modo rápido. As HQs têm mais tempo, eles têm várias edições para contar um ciclo, uma fase, né? Então é bem mais fácil se contar uma história em HQs do que se contar uma história em televisão ou cinema. A gente tem um problema aí de Marvel e DC, né? Os brasileiros estão acostumados muito com DC, nós crescemos lendo Batman, Superman, a DC nos quadrinhos eu acho que tem uma qualidade superior à Marvel, e nas séries animadas também a qualidade são muito boas. Mas quando passa por quesito cinema, ainda mais nesses últimos anos, a Marvel tem mais qualidade porque fez uma estratégia em torno de todos os personagens, se bolou um plano de início, meio e fim, né? Então ela investiu muito mais nisso e ficou melhor que a DC. A DC teve um começo bom. Se você pensar no primeiro Superman, nos 4 primeiros do Christopher Reeve e até o primeiro e segundo Batman, eles são bons, né? O do Superman é fantástico pelo ano que é, o modo como é feito, o ator representa muito bem o Superman, né? Aquele Superman carismático, ele tem aquelas tiradinhas de leve e quando se transforma no Superman mesmo, ele tem um tom um pouco mais sério, mas não é muito sombrio que nem o Homem de Aço que está tendo agora nesse momento. Então a DC começou bem no cinema, mas depois ela se perdeu completamente. Ela vendeu os direitos autorais para qualquer canto e foi perdendo o controle dos personagens. Os outros Batmans, até o Cavaleiro das Trevas, foi muito ruim. Os Cavaleiros das Trevas deu uma melhora até o segundo filme. O terceiro filme eu acho que ficou meio ruim também. O Bane não me convenceu, a história é muito fraca. E aí, tentando Batman vs Superman é um fiasco da DC pra mim, que eu esperava muito do filme. Eu tava comentando esses dias, né, que a gente vai ver a Marvel, a gente tem expectativa baixa, porque a gente não tá acostumado com as HQs da Marvel. Poucas pessoas são fãs mesmo da Marvel antes do cinema. Já a DC não, todo mundo conhece Batman, Super-Homem, então quando tem filme desses dois a gente vai com expectativa lá no alto. E se os caras não correspondem, a gente quebra, não tem jeito. Então Batman e Superman é muito fraco, a Liga da Justiça é muito infantil, né? E aí você pega assim, você vê os caras pegando os principais personagens e falhando, e acertando com Mulher Maravilha e o Aquaman, aí você não entende a reação do que pensa o pessoal da DC. Já o pessoal da Marvel no cinema está mais contundente, eles sabem o que eles querem, eles sabem onde querem chegar, então eles são muito melhor preparados no filme. E a Marvel Studios, né, foi criado justamente para isso. O Stan Lee estava na produção de todos os filmes, ele pegou algumas séries antigas, o Hulk também, da série de TV antiga, ele estava lá presente, está em cima, então eles têm maior controle. É lógico, tem muita coisa ruim. Na venda dos direitos para a Fox, nós perdemos a qualidade no Quarteto Fantástico e o X-Men deixou a desejar bastante. Agora que a Disney assumiu tudo, aí vamos ver o que vai acontecer com esses personagens que foram injustiçados, né? E em quesito de fidelidade, nenhuma das duas são fiéis 100% aos personagens, né? O Batman perdeu o instinto detetive, né, falando de DC,
ele é muito mais ação, muito mais pancadaria, ele não tem aquela Detective Comics, né, que é o cara que faz a investigação, é um cara inteligente, o Batman usa muito a inteligência dele, não é só a força, né. O Super-Homem, o primeiro com Christopher Reeve, chegou perto, agora os próximos foram se perdendo um pouquinho. A Marvel em si é totalmente diferente. O Homem de Ferro é um cara muito chato, ele é bêbado, né? Ele é um alcoólatra nas histórias e no cinema ele é um cara extrovertido, já é outro personagem, já o ator deu a cara pro Homem de Ferro. É muito difícil ser 100% fiel, né? Cada um vai dar a sua visão, o ator vai dar a sua interpretação do personagem, o roteirista já colocou a intenção dele no texto e o diretor também tem a visão daquele personagem. Então acho que nenhum 100% mesmo, nenhum delas conseguiu atingir. Talvez um pouco com o primeiro Deadpool. Não, o primeiro Deadpool eu acho que ficou bem parecido, mas ainda falta um pouquinho ali para poder chegar ao 100% mesmo e ter um negócio bem fiel mesmo a coisa. Então a Marvel eu acho que sai na frente da DC no cinema por causa que foi planejado. Então todo esse universo que está sendo apresentado agora nas telonas, ele foi planejado desde o primeiro Homem de Ferro até agora o Ultimato e ainda tem mais filmes da Marvel já planejado para frente. A DC não se planejou no cinema, eles estão tentando correr atrás do prejuízo agora. Né, fizeram Liga da Justiça, o Batman vs Superman, estão fazendo Aquaman, Mulher Maravilha e os outros, mas eles ainda estão um pouco perdidos com o tom, principalmente com o tom do filme, eles não se encontraram ainda, né? Após o Vingadores Ultimato, eu acredito que a Marvel vai aposentar o Homem de Ferro. Eu não sei como vai ser essa transição, dizem que ele vai passar a armadura por uma personagem feminina igual da HQ. Né? Então ele pode ser substituído por uma personagem feminina. Bom, já o Capitão América dizem que volta para o passado e fica lá para poder viver a vida dele, se aposentando, né? Mas certo mesmo a gente vai ter os Guardiões da Galáxia continuando, o Homem-Aranha, Capitão Marvel. E agora com o streaming da Disney, é possível que tenhamos a série do Soldado Invernal com o Falcão. Né, dizem que vai passar por esse lado da Disney Streaming. Então, assim, o futuro da Marvel está bem planejado. A gente vai ter muito filme após o Ultimato. A gente só vai perder alguns personagens, que eu acredito que seja o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro ao certo. Os outros eu ainda acho que tem um futuro melhor. O Doutor Estranho eu acho que ainda vai, alguns ainda seguem. Tá faltando um filme solo do Hulk para mim, com o Michael Ruffalo, que é excelente ator, ele conseguiu encarar o personagem, e da Viúva Negra também acho que falta. Acho que vai ter aí mais pra frente, a gente consegue esses personagens aí também. Cara, o Stan Lee, falar dele é meio que chovendo molhado, né? O cara revolucionou os quadrinhos, né? Ele teve um primeiro conto que ele participou do Capitão América com 19 anos, no lugar onde ele estava trabalhando. E aí ele começou a tentar fazer histórias diferentes, para tentar coisas diferentes. Só que o mercado na época americano não estava aceitando muito. Então ele passou a participar daquelas histórias meio do cotidiano, né? Eram umas histórias meio down. E aquilo meio que tirou um pouco a energia dele. Até chegar um ponto que a DC estava no auge. E porque os heróis iam sempre sendo reinventados, os mesmos heróis, era o Batman sempre, Super-Homem sempre, os outros heróis sempre. E aí falaram para ele assim, ó, faz alguma coisa diferente. Entregaram na mão dele, né? E aí ele não queria, ele já queria sair. A esposa dele falou, meu, faz o que você quer, já que você quer sair. Se te mandarem embora é melhor, né? E aí ele criou o Quarteto Fantástico, revolucionando o modo de contar a história dos personagens. Não eram heróis, super-heróis fantásticos que não tinham problema nenhum, não. Todos os heróis da Marvel eles têm problema, né? O Homem de Ferro ele é alcoólatra, o Capitão América tem esse problema da idade dele, né? Que dele ficar muito tempo fora da época. Tem o Hulk que tem essa crise, né? Que ele é um herói e não é um herói. Então o Banner quer se livrar do Hulk de qualquer maneira, ele não consegue lidar com aquele monstro, né, vamos dizer assim, dentro dele. Então assim, ele foi revolucionando a história em quadrinhos, trazendo os quadrinhos mais humanos, trazendo os heróis mais humanos, né, que é o Homem-Aranha, que foi o marco dele, que é o cara que tem que trabalhar para pagar a conta, né, ele não é rico, milionário que nem o Homem de Ferro, então ele tá ali se matando todo dia, defendendo a vizinhança contra o crime e tendo que tirar foto para ganhar o dinheiro dele. E não só isso, mas o Stan Lee encabeçou muitas coisas, né? Ele encabeçou as histórias e quadrinhos que falavam para os jovens se prevenir de doenças, até deu uma forçada ali na Comics Code, que ela meio que fazia a censura dos quadrinhos na época, né? E ele fez esse quadrinho alertando os jovens dos perigos das drogas, das coisas erradas, e tinha sido vetado pela Comics Code. E ele lançou de modo independente do dinheiro do bolso dele, fez sucesso total, e aí os códigos de conduta dessa Comics Code foram ser obrigados a ser retransformados porque o cara provou que eles estavam errados, né? Então, assim,
O Stan Lee deixou um legado enorme, ele é responsável pelo Marvel Studios, ele que cabeçou, queria vender os personagens dele desde o começo para a TV, viu o futuro nisso, viu que não era só as histórias em quadrinhos que ia fazer o legado dele seguir para sempre, não, ele investiu na TV, investiu no cinema, estava sempre presente ali como produtor executivo, né, e eu acho que ele deixou o caminho certo, aí se a galera da Marvel seguir mesmo o legado dele, só tem a ganhar.